Paz do Senhor a todos. A paz do Senhor. Mais um dia de live, hoje domingão. Dia hoje é Não, é 4 de 4 de abril. de abril. 4 de abril de 2021, né? Ontem foi o aniversário da Porra. O Daniel disse parabéns pra ela. E anteontem foi da Andréa, né? André, nossa sobrinha? Nossa sobrinha. Nossa sobrinha não, dia 4. Não, dia 2. Dia Dia 2, verdade. E essa semana tem mais tinha a Miriam, né? A Miriam, E dia tem 9. mais quem só, né? Não lembro se é não. Beleza. Amém? Então, 4 de abril de 2021. Hoje é de domingo de Páscoa. Páscoa no Brasil. No Brasil. Né? No Brasil. No Brasil nós comemoramos totalmente diferente. Nesse domingo o dia da Páscoa, né? Sexta-feira da Paixão, né? Enquanto os judeus começaram a Páscoa, nós estamos já começaram a Páscoa. Semana passada nós estamos saindo, entrando na Páscoa. Eles estão saindo da Páscoa, nós estamos entrando na Páscoa. Isso, porque a Páscoa, a gente pega biblicamente, né? Ela foi comemorada durante todo aquele período, né? Que antecedeu a morte de Cristo, né? E aí Jesus Cristo comemorou a última ceia. Isso acontece porque o nosso... Vamos ler, depois a gente fala. Depois a gente faz esse comentário. Hoje o texto que nós vamos ler está lá em Êxodo. E um dos trechos, a gente estava vendo aqui, desde o capítulo 11, né? 11 até o capítulo 14, vem tratando desse acontecimento, que foi um acontecimento muito terrível nos dias do exílio, Moisés, né? Dias do Êxodo ali, né? Que precederam o Êxodo. Então foi uma coisa bem traumática mesmo, muito séria a respeito da morte dos primogênitos, né? Não foi um dia de alegria, foi um dia de tristeza, né? Um dia de lamentação, né? Por isso que a gente vai falar sobre as ervas amargas, né? Foi vitória e foi tristeza, né? Amém? Foi um dia de livramento para o povo, porém teve um preço bem alto. Né? Então está lá no capítulo 12 de Êxodo. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, a gente vai estar lendo agora. Vamos ler até o versículo? Rapaz, é grande o comprido texto. Bem extenso, bem extenso. Mas vamos ler aqui, né? E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Depois explico isso aqui, tá? Fazia toda a congregação de Israel, dizendo: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só, com o seu vizinho perto e de sua casa, conforme o número da alma, conforme o comer de cada um. Fareis a conta, né, para o cordeiro. O cordeiro, o cabrito, será sem mácula, quer dizer, sem manchas, né? Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras e guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, né? E tomarão o sangue e poluão em ambas as obreiras das vergas, das portas, nas casas, e em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos. Ázimos, né? Aí, com ervas amargas. Asmos, né? Aqui fala asmos, né? Mas é ázimos, né? Então é o correto, a palavra correta. Talvez a tradução esteja a portuguesada, né? Mas ázimos é o correto de se dizer. Pão ázimos, né? Aqui fala pão ázimos, né? Com ervas amargas a comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assada ao fogo, a cabeça com os pés e com a frissura. E nada dela deixarão até pela manhã, mas o que dela ficar até pela manhã queimará no fogo. Assim, pois, o comerão os vossos lombos cingidos e os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Mas acho que até aqui tá bom, né? Não, né? que aqui depois Porque a senão gente vai falar.
Porque o texto realmente é muito extenso, né? Acaba tomando todo... Mas todo... assim, a celebração da Páscoa, de como que deveria ser celebrada, que é o sentido da gente estar lendo aqui, né? Para que a gente tenha conhecimento, já foi suficiente já para a gente saber muito porquê, né? É o porquê. Então, um conceito bíblico, né, de que a Páscoa ela foi instituída, a palavra Páscoa mesmo, né, que é passagem, passar por cima. Você vai ver a tradução da palavra Páscoa como livramento, como misericórdia do Senhor e tudo mais, todos os adjetivos que ilustram por conta dessa passagem, né, onde o anjo passa ali e em inglês, né, é a Páscoa, que é Passover, né, que é passar por cima, né, e assim tem um significado bem importante na cultura judaica e também na cultura cristã. A cultura cristã, em algum momento, ela começou a trazer para dentro desse ritual, né, dessa cerimônia, algumas heresias e alguns paganismos, né? Mas o fato é que a Páscoa ela tem um simbolismo muito importante, tanto para o judeu quanto para o cristão, né? A gente vê lá na última ceia, né? Mesmo porque a gente nunca deve esquecer que Jesus e os seus discípulos eram judeus, né? Sim. Então eles faziam todo o ritual da Páscoa, né? Que eles chamam de Seder, que era aquela ordem, aquela organização, aquela sequência, aqueles passos que se seguiam na Páscoa, né? Eles fizeram tudo, não deixaram de fazer nada, porque aquela Eucaristia, né? Que é o termo que o católico até usa, né? Eles falam Seder, né? Seder de Páscoa. Então é aquela ordem, né? Você tinha a hora de você comer o pão, a hora de você beber o vinho, a hora de você comer o pão, a hora de você comer as ervas amargas, a hora de comer né? Então tinha tudo, tem uma ordem, uma sequência, e tudo tem um porquê. Né? Tudo tem um porquê daquela sequência. E essa mesma ordem, essa mesma sequência que eles fazem hoje, Jesus Cristo também fez naquela época também. Então quando a gente fala assim que a Páscoa é muito importante para o cristão e para o judeu, se dá de conta disso, porque Jesus Cristo ele era realmente judeu. Isso nunca pode ser esquecido, né? Sim. E assim, a tradição cristã, eles fizeram uma substituição da Páscoa tradicional, né? Então, aquela Páscoa que era celebrada ali no ritual judeu, a partir daquela menção que Jesus faz, né? A gente pode até ler aqui em Coríntios, né? Coríntios 11. Isso aqui está falando de uma das celebrações de Páscoa. De Páscoa. 1 Coríntios, capítulo de número 11. E até o Paulo ele dá uma encarcada no povo aqui, né? Dá uma chamada de atenção no pessoal, porque o pessoal, a celebração da Páscoa deveria ser para comunhão, né? Ele vai e acha uma situação aqui. Quando ele fala que a Santa Ceia do Senhor, então tipo assim, quando ele estava nessa época aqui, realmente era a Páscoa. Então a Páscoa era realmente uma ceia. A ceia do Senhor, sim, né? Então tinha que respeitar aquele momento. Né? Então, assim, só para os irmãos compreenderem, muitos de nós já ouvimos essa passagem quando a gente vai celebrar a nossa ceia tradicional. Os irmãos usam esse texto aqui, mas esse texto não eu, na minha opinião, achava mais adequado usar lá a ceia mesmo, né? Quando Jesus estava na ceia lá, com os apóstolos na Páscoa. Mas muitos ministérios usam esse texto aqui, a partir do número 23, para poder ilustrar. Mas desde o versículo de 17, diz assim, ó: Nisto, porém, que vou dizer-vos? Não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajunteis na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajunteis num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim, um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber?
Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciareis a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que comer e beber indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se não nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, não somos condenados como o mundo. Porquanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos ajunteis, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Então a gente vê aqui claramente Paulo repreendendo as pessoas que estavam se juntando, as pessoas que chegavam primeiro começavam a comer e a beber antecipadamente, não esperando os outros. E uma coisa que era feita pela igreja primitiva, de que quem tem muito colabora com muito, quem tem pouco colabora com pouco, mas que todos participam numa única comunhão, para que a gente pode até ler, semana passada a gente até leu lá, né, em Atos, né? Não havia necessitado algum. Então, assim, a coisa que era para comunhão acabava criando dissensões. A gente vê até o Paulo falando, né, que resistiu a Pedro na cara dele, né? Porque ele observou que quando estavam se juntando ali, Pedro ele ficava favorecendo algumas pessoas que eram mais ilustres. E Paulo chega lá e dá uma encarcada em Pedro. Mas Pedro se converteu, né? Pedro se converteu. Né? Então, assim, a gente vê que eram coisas que aconteciam mesmo, que são coisas terríveis, né? E a gente vê aqui que as pessoas se juntavam, a intenção da ceia era para que aquele que é mais necessitado também pudesse ter comunhão. E a gente vê aqui claramente, ele falando assim, que não foi isso que o Senhor nos ensinou. Jesus, ele não partiu o pão e comeu, ele partiu o pão e serviu. Ele pegou o vinho e bebeu, ele pegou o vinho e serviu. Para que as pessoas, para que ficasse bem claro de que nós, como cristãos, e no dia, principalmente no espírito da Páscoa, né, que nesse ânimo de Páscoa que nós temos, nós devemos ter a questão da solidariedade, de olhar a necessidade do nosso próximo antes da nossa própria. Olha que interessante aqui, e chegou, porém, o dia da festa da Páscoa, né, a festa dos pães ázimos, né? Que é a festa que antecede, exatamente. Ali a Páscoa é a festa dos pães ázimos. Agora, você fica quantos dias? 10 dias? 7 dias. 7 dias. 7 dias comendo pão sem fermento. Então vamos por assim, se você quisesse fazer a celebração da Páscoa e quisesse fazer a celebração da Páscoa direitinho, era importante, muito importante, antes da Páscoa, observar a data da Páscoa, se alinhar ao calendário judaico, seria o mais ideal, né? Se alinhar ao calendário judaico. O que acontece? Nós, ocidentais, seguimos o calendário gregoriano, que é totalmente do calendário judaico. Totalmente distinto. Nós contamos o nosso calendário é solar, o calendário do judaico é lunar. Isso. E aí nós contamos, a nossa contagem de anos é diferente da contagem dos judeus. Eles já estão na frente. Ele tem duas contagens. Qual é a contagem? A contagem começa em setembro, como primeiro ano, depois do Yom Kippur, ok? E a contagem que é em Abib, que é o vamos falar que é o prepulsor de todas as festas, segue-se daí, que é a Páscoa,
pães asmos, aí vem todas as festas Todas as judaicas, até chegar a outra Páscoa. Então E ambos são lunares, né? tudo lunar, né? Porque então aí eles seguem o calendário judaico e nós seguimos o calendário gregoriano. É errado? Biblicamente é. Por quê? Porque se nós somos cristãos, nós temos que seguir o calendário cristão, né? O calendário do judeu, porque Jesus era judeu. Então nós temos que seguir o calendário judeu para seguir as festas, né? Estou falando da vida secular. A vida secular é diferente, mas estou falando para seguir as festas nós temos que seguir o calendário judaico. As celebrações, né? Ok. Porque nós que somos cristãos, falamos que Deus não muda. Por que estão mudando? Por que a gente está mudando? Hoje celebrar a festa é da igreja católica, não da igreja cristã. A igreja cristã nós temos que seguir o calendário judaico porque Jesus era judeu. Então, beleza. Mas amém. Beleza. Né? Então, para se fazer a festa da Páscoa, né, teria que fazer o quê? Antes de tudo, fazer a limpeza na casa. Tirar todo o fermento da casa. Porque logo depois da festa da Páscoa, viria a festa dos pães asmos, que são 7 dias. Então, durante 7 dias, nós não poderíamos, né, ter fermento dentro de casa. Mas a festa dos pães asmos não era antes ou é depois? Antes. Não, depois da Páscoa. Depois da Páscoa. Mas logo na Páscoa, nós já tínhamos que comer o pães asmos. Então, antes de chegar... Porque aqui tem, né, quando a gente lê o texto original aqui, também fala, né, que não dá tempo que ele até comenta, que não dá tempo dos pães fermentarem, né, porque precisa de tempo, né? Isso. E como a Páscoa tratava-se de apressadamente, não ia dar tempo de colocar... Para uma questão de curiosidade, né, o pão sem fermento seria como? Você pegar a farinha, molhar com água, mexer e rapidamente assar. Esse tempo de assar seria quanto? 18 minutos no máximo. Não poderia passar disso. 18 minutos no máximo. Ele já tirava. Para ele não inflar. Nada de inflar. É só você... água e farinha e... É um biscoito. É um bolachão. É um bolachão, porque né, não tem assim, não tem aquela textura, aquela maciez. Não. Nada de glamour. Durante esses 7 dias você teria que comer só os pães. Então aqui no texto é bem claro no texto, né? Não deixa dúvida, né? E chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. Por quê? Porque uma é logo depois da outra. Então, na Páscoa já teria que comer o pães asmos. Você entendeu? Então, não podia, né? E mandou Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Então lhe perguntaram, aqui estou lendo Lucas 22, tá? 2:7, agora estou no 9. E eles lhe perguntaram: onde quereis que preparemos? Eles disseram: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai da família da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo. Que cenáculo aqui, né, traduzido aqui, é refeitório. Simplesmente isso, um refeitório. Mobiliado, e hei de fazer os preparativos. E indo, eles acharam como lhe havia dito e prepararam a Páscoa. Então, tipo assim, tem que ter o preparo. Qual é o preparo que tinha que ter? Deixar o ambiente todo limpo, tudo organizado. Tinha a organização da Páscoa. Cada um tinha as suas taças, os seus devotos, as coisas, para poder, né, estar preparando a Páscoa. Então, a Páscoa é um ritual muito complexo, né? Então, eles faziam isso antecipadamente por causa da sua complexidade. Sim. Eles sabiam como fazer, sabiam. Só que até hoje é muito complexo, né? Você preparar todas as coisas direitinho assim. Você tem que providenciar o animal sem mácula. Sem mácula. Então, assim, por isso que eles falaram, desde o primeiro dia do mês você já vai escolher o animal e já vai deixar ele prontinho já. Então, quando chegar lá no dia,
Já tá tudo certinho já, beleza? Exatamente. E aí, então, aí o Jesus, né, quando ele comeu a Páscoa, né, a gente imagina que a Páscoa foi, a Páscoa veio e depois veio a ceia. Não, é tudo uma festa só. Ele já incluiu a Santa Ceia juntamente com a Páscoa. Então a Santa Ceia é a Santa Páscoa. É a Santa Páscoa, que é o correto a gente, né, de ser feito. Beleza? Isso aí. Mas Os comentários que você falou que ia fazer a respeito do texto, né? dos textos. Então, do texto foi lá do calendário gregoriano que a gente segue, né? Que é um calendário, né, romano, né? É um calendário romano. E o correto, realmente nós seguimos, segundo a festa, o correto nós seguimos o calendário judaico, como ele segue, né? Não o romano. Mesmo porque, como é uma festa judaica, não porque a gente seguiu um calendário romano, mas sim um calendário judaico. Beleza? Só para assim, O interessante aqui da Páscoa, né, é que no decorrer da leitura, no versículo 12 e 14, né, de Êxodo, né, ele fala assim, ó, este vos será por memorial, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Quer dizer, não tem fim. não. Então sempre teria que existir a Páscoa, ok? 17. E guardareis, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei o vosso exército da terra do Egito, pelo que guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Então, tipo assim, a Páscoa e a festa dos pães asmos teria que ser um estatuto perpétuo. Ok? Quando a gente vê até tá lá em Deuteronômio, né, capítulo de número 16, ele fala assim, ó, guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor, teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás com a oferta da Páscoa ao Senhor teu Deus ovelhas e vacas no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Nela não comereis levedado. 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste do Egito, para que lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Fermento não aparecerá contigo por 7 dias, e todos os teus termos, também da tua carne que matares à tarde, no primeiro dia nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, e ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então, quer dizer, o negócio que está falando dos rituais, né? Que você tinha todo Um preparo. a preparação, então tem alguns detalhes assim que realmente tinha um lugar específico para se fazer e uma forma específica de se fazer o sacrifício, né? Ainda fala assim, ó, no versículo 24, do mesmo texto. Sim, do 12. De Êxodo, né? Porquanto guardareis isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra e que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Culto de quê? Da Páscoa, ok? E aí vem continuando aqui, no versículo 37, né? Assim, partiu o filho de Israel de Ramsés, Sucote dela, que foi depois de saída, né? Cerca de 600 mil a pé, somente varões, sem contar meninos. E aqui fala, continuando aqui, né? Aqui foi depois da morte dos primogênitos, né? E subiu também com eles uma mistura de gente. Quer dizer, não foram só os israelitas que saíram da terra do Egito, foi uma mistura de gente, ok? Depois eu vou concluir, tá? Mistura de gente.
ovelhas e vacas e uma grande multidão de gado. Versículo 40. O tempo que os filhos de Israel habitaram na terra do Egito foram 430 anos. E aconteceu que, passando os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Versículo 42. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Guardar o quê? O dia de Páscoa. Porque na mesma noite que o faraó já levantou, já mandou, vai embora daqui. Vai embora daqui porque vocês, são prejuízo para mim. Esta noite devem ser guardadas para os filhos de Israel nas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: este é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Versículo 44. Porém, todo servo que de qualquer comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerá dela. Versículo 47. Toda geração de Israel o fará. Versículo 48. Porque se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja circuncidado, todo macho, e então chegará e celebrará e será como uma natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro. Quer dizer, se a pessoa não for circuncidada, você não pode comer a Páscoa. Sim. Beleza? Que peregrina entre vós. Aí vem no 30. Ou 30 não, é o 13. Versículo 2. Santifica-me todo macho, todo primogênito que abrir a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu. Jesus foi o caso, né? Beleza? Que é meu. Aqui. Então. E aí entra até aquele negócio que você estava falando, daquela que eu te comentei, das pessoas que acreditam que Jesus foi o primeiro filho de Maria. Sim. Isso. Aí esse texto esclarece. Mas não, por causa disso e daquilo. Todo primogênito que abrir a madre. Então, o primogênito da mulher. Da mulher. Isso aí. Porque o homem é da semente, mas quem dá a vida é a mulher. Exatamente. A semente do homem junto com a Então, semente da mulher. aí até nesse texto encaixa aquela teoria dos caras lá que defende, tem isso aí como corroborando, né? Que eles defendem, né? Isso. Então tipo assim, então a pessoa que quiser comer a Páscoa legítima, a Páscoa do judeu, tem que ser circuncidado. Tem que ser circuncidado e não pode comer a Páscoa sem um judeu. Porque quem tem que servir a Páscoa? É o judeu. E não uma pessoa. Não adianta a gente não judeu querer preparar a nossa Páscoa. Vamos falar para nós hoje cristãos que aceitam Yeshua como Machia. Nós temos o Jesus, o judeu, como Machia, como Sim. Né? O único suficiente salvador de nossas almas. A circuncisão para nós hoje é igual Paulo falou para Filipe. Lembra? Filipe foi Timóteo. Tem que ser circunciso de coração. Foi Filipe. É que o que importa é ser circuncisado do coração e não a circuncisão, né, da aliança. Isso. Né, aquela mesma aliança que Abraão fez. E tem vários textos de Paulo, inclusive aquilo que acontece naquele concílio que tem, onde Pedro participa, assim, Atos 15, sim, né? Sim. Eles falam assim, que a gente tem que se abster da prostituição, da idolatria, da carne sufocada. São as três condições que tinham para quem é gentil. Então, uma curiosidade, tipo assim, às vezes a pessoa fala assim, mas isso aqui é pecado. Assim, quem estipulou que isso é pecado? Isso aqui o que você disse? Não, tipo assim, às vezes a pessoa pega uma coisinha e fala assim, isso aqui é pecado. Assim, quem estipulou isso aqui? Se não está escrito aqui na Bíblia, não tem por que ser pecado. Exatamente. O pecado só é... Pecado se está na lei. Se está na lei. Se não estiver na lei, não é. Agora, tipo assim... Paulo fala sobre isso também, né? Exatamente. Eu posso pegar uma coisa nova, aconteceu novo. É novo. Não tem nada, não tem, nem na Bíblia não tem porque é novo. Uma situação tipo nova. assim, arma de fogo. Não tem arma de fogo, mas tem a flecha.
Sim, Então você pode paralelar uma coisa com a outra. sim. Isso causa, esse causa meio dano. De qualquer maneira, Isso. causa dano à vida. Mas mesmo assim, Que a Bíblia condena a vida. mas mesmo assim nós temos que buscar conselhos, né? Conselhos de pessoas que realmente sabem do que está falando, para poder nos orientar naquilo que é novo, beleza? Tipo lá da circuncisão, Paulo falou, Paulo que era judeu, ele era rabino, ele conhecia, Sabia do que estava falando. sabia, não tava falando Com propriedade, né? Exatamente. Tem propriedade para falar. Então, ele falou a respeito da circuncisão, né? Que a circuncisão seria no coração e não seria na carne. Uma outra coisa também que Paulo ajudou muito foi no concílio, né? Um concílio que realmente tinha toda a lei para ser seguida, que era 618 mandamentos, vai ser 613 mandamentos, né? Que era para ser seguido. E Paulo falou assim, não, vamos nos organizar, porque tem muita gente nova aqui entrando na fé e não conhecem a lei. Então vamos nos organizar para a gente poder. Então vamos organizar como? Vamos que ninguém proíba, que ninguém coma carne sufocada, nem o sangue e nem a gente acabou de Carne falar. sufocada, sangue e prostituição. Idolatria e prostituição. E a idolatria e prostituição. Que isso é uma coisa que, né? E aí ele segue dizendo. Ele segue dizendo. E as demais coisas a gente vai aprendendo aonde? Na sinagoga. Aqui, ó, tá até aqui, ó, as palavras que viu? Aqui, ó. Aqui, ó. Pelo que o jugo. Deixa eu pegar só para a partinha de Pedro, né? É Atos 15. Atos capítulo 15. 15, a partir do versículo número 6 diz assim, ó. E congregando-se, pois, os apóstolos com os anciãos, para considerar este mesmo assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes, varões e irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que aos gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho. Então, lembra como quando eu falei que quando a gente não tem uma coisa nova, a gente tem que buscar conselhos de pessoas que sabem. Então, sim. Paulo se levantou como um líder aí, falou assim, peraí, vamos nos organizar. Ele continua. Então vamos a Jerusalém levar essas questões. Isso. O que acontece? Nesse período aqui, muitos judeus ortodoxos que creram em Jesus começaram a dizer o seguinte: os gentios precisam se circuncidar e seguir toda a lei. Aí Paulo falou assim, não, peraí, mas vamos pegar o conselho lá. Vamos nos organizar. Aí chegou até lá, né? Aí fala assim... Então Deus... E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Então, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Então, a gente vê que Pedro, né, ele realmente agiu como líder. Uhum. É assim que um líder deve se comportar. Se levantou como líder, né? É assim como um líder deve se comportar. Não passando a mão em a cabeça de um e desprezando os outros. Agora, nesse momento ele agiu como um líder deve fazer, um líder. Agora olha só o que Paulo fala, ó. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz os discípulos de um jugo que nem os nossos pais e nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo, varões e irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus o visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Está escrito lá em Joel, inclusive, exatamente. Né? Vamos lá. E com isso concordaram as palavras do profeta que está escrito, depois disso voltarei e edificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas as coisas,
que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que convertem a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Então, esse daqui é a carta que o Tiago, né, sugeriu que fosse escrita para eles, né? Isso. E aí Paulo vai e leva a carta com Barnabé e lê para eles lá, né? Isso, aí continua que esse texto também é importante também. Porque Moisés, né? 21. Desde os tempos antigos tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos que toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Etióquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos e irmãs, dentre os gentios que estão na Etióquia, Síria, Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Ou seja, eles foram lá e ficaram perturbando a mente do povo por conta própria. Só que eles não eram o líder, né? O líder estava falando agora. Exatamente. Estavam falando agora. Pareceu-nos bem reunidos concordantemente, eleger alguns varões e enviá-los com nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Então, assim, o que eles fizeram? Eles pegaram, mandaram a carta e mandaram mais 2 testemunhas com aqueles que eles já conheciam para reforçar e não haver sombra de dúvida. Porque se voltasse só Paulo e Barnabé falando, vocês foram lá, conversaram qualquer coisa e estão trazendo para a gente o que vocês querem. Mas não, eles mandaram, além do texto escrito, a carta escrita, trouxeram quem iria ler aquela carta. No caso, Silas e Barsabás, né, e Judas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Dessas coisas farei bem se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram a Etióquia e juntando a multidão, entregaram a carta. Então, tá vendo? Então a gente vê que tudo eles têm um conselho, tipo assim, é uma coisa nova, surgiu agora. É uma coisa nova, então eles buscaram um conselho para as pessoas que realmente sabiam, e Paulo se levantou como líder, Pedro, levantou como líder, falou, não, vamos nos organizar. Se organizaram e fizeram o que era certo. Agora a gente vê também, ali na Santa Ceia de Coríntios, né? Por que eles comeram a Santa Ceia? Por que eles participaram da ceia? Por que eles participaram da Santa Ceia? Porque ali havia um judeu, que era Paulo, eles poderiam comer a Santa Ceia juntamente com Paulo, porque Paulo tinha que oferecer a Santa Ceia para eles. Não poderia ser outra pessoa. Sim. Então, tipo assim, se nós quisermos hoje fazermos a ceia de Páscoa, nós temos que ter realmente um judeu por perto, para nos servir a ceia. Ok? Sim. Mas assim, agora a igreja texto, a igreja contemporânea, a nossa igreja, né, nossos dias atuais, esse rito da Páscoa, pelo menos para os cristãos, foi substituído pela Santa Ceia. Né? Então, você que participa da ceia, você está fazendo uma celebração da nossa Páscoa, que é o corpo de Cristo. Né? Então, no meu entendimento, só precisa organizar uns negócios que a liturgia tem que ser uma coisa mais organizada. E assim, cada igreja, a gente é curioso porque cada igreja tem o seu rito, né? Tem seu cada rito. igreja tem o seu modo, inclusive até tem igreja que não dá nem pão, dá hóstia, né? Então, e não tem nem o vinho. Quem participa da ceia lá é só o padre. O pão dele tem que ser sem fermento, porque aí a gente está falando do corpo de Cristo, né? Sim. Então tem que ser um pão sem fermento. O suco da vide ou o vinho, tanto faz. Seria Seria a mesma coisa.
Mas o pão teria que ser um pão sem fermento para ser de acordo com a Bíblia, de acordo com o texto bíblico. E o vinho, o suco de uva. Suco de uva é suco de uva. É suco de uva. É o vinho, porque o vinho realmente é um suco de uva, né? Um suco de uva. E hoje em dia, por exemplo, a celebração da nossa Páscoa cristã é em memória do corpo e do sangue de Cristo, né? Do sacrifício de Cristo na cruz. Né? E não mais pela passagem da morte dos primogênitos. É porque a gente vê que, né, tudo é uma simbologia, né? E a gente vê que o povo de Israel era escravo. E o rito e a Páscoa, né, foi para um símbolo para libertar ele é uma transição, né, para libertar ele daquele jugo, Sim. né? Hoje nós somos, O né? jugo Hoje é o nós não pecado. somos. É, exatamente. O jugo nosso é o pecado, Exatamente por isso que o cordeiro Hoje, nosso é outro. Hoje nós não somos escravos, né, escravos do Egito, né? Mas nós temos um Egito simbólico, né? Que pode ser o pecado, pode ser o celular, pode ser Tecnologia. a tecnologia, pode ser o erro, né? Pode ser o erro. Alguma idolatria a gente tem. Pode ser, então nós estamos presos nesse pecado, nós temos que nos libertar desse pecado, né? E hoje é uma grande oportunidade de né? Se libertar, quebrar as Se correntes. libertar, porque a Páscoa foi semana passada, né? O pães não está acabando a festa, então nós estamos dentro do período de Que assim, de na libertação. Páscoa era realmente um renovo, né? As pessoas renovavam todo ano, tinha aquele renovo do ciclo, né? Onde as pessoas comiam daquele cordeiro ali e tinha é como se fosse um começo, né? Um recomeço. É como se fosse nosso ano novo, né? Todo ano novo a gente tem esse pensamento, essa sensação de tudo novidade, não sei o quê. E a Páscoa deveria ser um novo início de um novo ciclo para nós, né? Para a gente poder ser cada vez melhores. O ideal é que a gente seja cada vez melhor, né? Sempre melhorando, né? Venha melhorar. Sempre melhorando. Eu tinha um pastor, o pastor Edson, um pastor Edson, gente finíssima, né? Da Assembleia de Deus. Nossa, gente finíssima, irmão. O maior respeito por ele, de paixão mesmo. E ele sempre cantava um hino, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando. Que nós somos transformados de glória em glória. Melhorando no Senhor. Então, sempre melhorando, sempre, né? Sempre tem alguma coisa pra gente melhorar. Se hoje a gente faz uma coisa errada, amanhã a gente não faz mais. E aí vai sempre melhorando, uma coisinha. Um pouquinho que a gente melhora, um pouquinho só que a gente melhora, já é uma coisa, já é uma evolução. A partir do momento que a gente reconhece as nossas limitações, né, os nossos erros, o Senhor vê que a gente sabe observar isso, né? E reconhece. E tanto é que assim, a palavra nos orienta, né? Que nós somos transformados de glória em glória. De glória em glória. É uma transformação, é um aperfeiçoamento na palavra do Senhor. Porque Ele conhece as nossas limitações, sabe que somos falhos, fracos, né? Cheios de carrapicho, mas Ele vem, vai com paciência nos moldando para que nós possamos cada vez estarmos mais próximos dele. É isso aí. Né? E é disso que se trata a Páscoa, né? De libertação. De libertação de cativo, né? De livramento, correntes arrebentadas, propiciação de pecado. Correntes arrebentadas, né? Tudo que estiver nos impedindo de andarmos, né? De caminharmos, isso tem que ser. E é importante que a gente tenha consciência de que Jesus é a nossa Páscoa, né? Então, o que para os judeus ali era o cordeiro, que era sacrificado, passado sangue no vergo da porta, e aquilo ali era um livramento, a gente tem que entender que a nossa Páscoa é Cristo. E a gente vê também que o termo libertação, né? Libertação, liberdade, né? O que é liberdade para a gente não pode ser só liberdade, né? O termo liberdade, né, é muito complexo. Sim. Não é uma coisa bem definida, porque quando o povo de Israel saiu do Egito e deixou todo aquele trabalho para trás, alguém teria que fazer aquele trabalho. Né? Eles foram libertos, maravilha, legal, papá. Mas quem ficou para trás? Quem ficou para trás teria que fazer aquele acabamento, né? Quem ficaria acabamento? Já não eram mais os egípcios, já seriam outras pessoas. Então, o que é liberdade para a gente, pode não ser liberdade para outra pessoa. Né? Mas cada um tem o seu fardo a levar. Né? E cada um tem suas escolhas a fazer. Então, cada um faz suas escolhas. Tem escolhas bem feitas e escolhas mal feitas. A escolha de José e a escolha, né, dos seus acusadores, né?
José escolheu, né, ficar com Deus, esperar em Deus. José, mesmo no cativeiro, ele esperou em Deus. Nós podemos contar mais depois uma história de José, né? Que a história de José é muito linda, bem né? profundo. É a minha história preferida, a história de José. Então. E, assim, você estava falando aí, né, das pessoas que a gente... Escolhas. Não, que às vezes a pessoa fica falando assim, né? A gente usando aquela palavra, né? Quem quiser vir após mim, pega a sua cruz e siga-me, né? Siga-me. E a gente fica... E aí tem aquela palavra que Jesus fala, né? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ele está falando do nosso fardo ou do fardo dele? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, porque o que ele está falando? Ele está falando assim, pelo menos no meu entendimento. Nós pegamos toda a nossa carga e colocamos na dele, porque ele consegue suportar as nossas aflições, as nossas limitações, né? O nosso pecado. A gente não consegue carregar por nós. Porque ele fala, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, assim, ele consegue suportar o peso do mundo nas costas, a gente não consegue. Nem os nossos próprios. E mesmo a gente analisando assim, né, que analisando o texto bíblico, né, a gente vê que os mandamentos de Deus, lá em João fala, não são tão difíceis que nós não podemos suportar. Sim. Né? Então, tipo assim, quando ele fala que o meu fardo é leve, quer dizer, é melhor levar o fardo de Jesus do que o fardo do mundo. Exatamente. Porque o fardo do mundo, né, o mundo não perdoa. E Deus ele é misericordioso. Porque a própria Bíblia fala que a misericórdia do Senhor não tem fim. E o mundo não tem misericórdia. O mundo, se você fizer algo que desagrada ao mundo, né? A gente vê o que está acontecendo no mundo aí, né? Sim. Aquele que desagrada ao mundo, você já é hostilizado, né? Você já é, como fala, excluído. É cancelado agora. Agora é cancelado. Agora é cancelado. Essa é a palavra, Então você é cancelado. E aí, mas Jesus não, Jesus, você errou, ele ainda continua te chamando de filho, né? É claro que tem as escolhas que a gente faz, né? Vai ter um peso. Mas, né? Mas, tipo assim, ele ainda continua nos chamando de filho. Vê Davi. Davi, ele errou, mas Deus ainda estava com Davi. Que é diferente do mundo. O mundo não tem misericórdia. Falando de Davi, né? Inclusive, Davi, né, teve opção, né? Você quer sofrer na mão dos homens ou na minha mão? Aí ele falou assim, ó, eu prefiro 1000 vezes você ter na tua mão. Na tua mão. Porque eu sei que em ti é a misericórdia. Exatamente. É o que a gente está dizendo. Beleza? Amém? Mas acho que é isso por hoje, né? É por isso, é hoje. Então, o significado realmente da Páscoa é a misericórdia do Senhor, a passagem ali. E lembrando que para o cristão, a sua Páscoa é Cristo. É Yeshua. Amém? Amém. Onde os nossos vídeos estão no YouTube, Marcos Pereira Vieira. Estão todos lá. Tudo lá. Amém? Entra lá, deixa sua mensagem lá com o Marcão. Amém? E acompanhe todos os nossos vídeos. Compartilha. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a próxima.